Prepare-se para ficar chocado. Vamos revelar a descoberta de uma vida. A verdadeira Arca de Noé foi encontrada. Fique ligado para sabermos dos detalhes incríveis. O antigo mistério da existência da Arca de Noé pode ter sido finalmente resolvido por uma equipe de exploradores que afirmam ter encontrado seus restos sob a neve e detritos vulcânicos do Monte Arara, na Turquia. No entanto, enquanto alguns estão empolgados com a descoberta, outros se mostram céticos. Além disso, historiadores e arqueólogos que lidam com tais alegações permanecem desanimados, já que muitas expedições anteriores não conseguiram fornecer evidências concretas. No entanto, os exploradores do Ministério Internacional da Arca de Noé, que fizeram a descoberta, estão confiantes de que finalmente encontraram o que procuravam. A descoberta a bordo da viagem da Arca de Noé, o lendário navio que salvou a humanidade e as criaturas do mundo de um dilúvio catastrófico. Esse conto icônico foi narrado ao longo da história, com diversas civilizações compartilhando suas próprias versões. No entanto, alguns especialistas acreditam que o relato bíblico do dilúvio seja inconsistente com a ciência moderna, especificamente o registro geológico da idade do planeta. Apesar do ceticismo, muitos têm caçado os restos físicos da arca, com a busca remontando ao século III. Enquanto inúmeras expedições não renderam nenhuma evidência concreta, o projeto de varredura da Arca de Noé descobriu uma forma colossal nas montanhas da Turquia que se encaixa perfeitamente na descrição da Bíblia. Usando tecnologia de digitalização 3D de ponta, os arqueólogos exploraram o local de Durupinar no Monte Tendurek, uma região considerada a localização do Monte Arara de acordo com o livro do Gênesis. É aqui que o lendário navio teria portado após a água do dilúvio baixar. O cientista líder, Dr. Fatih Ahmed Yüksel, e o pesquisador Andrew Jones compartilharam suas descobertas com a mídia britânica, afirmando que as linhas paralelas incomuns e ângulos retos detectados sob a superfície não poderiam ser explicadas por processos geológicos naturais. Esses resultados são o que você esperaria ver se tratasse de um barco feito pelo homem, correspondendo às exigências bíblicas da Arca de Noé, disse Jones. Apesar da empolgação em torno dessa descoberta, alguns geólogos permanecem céticos, afirmando que a formação não passa de uma simples estrutura rochosa. Em 2007 e 2008, uma equipe de exploradores intrépidos afirmou ter feito uma descoberta impressionante no topo do Monte Arara, na Turquia, os restos da própria Arca de Noé. Eles encontraram 7 grandes compartimentos de madeira enterrados na vertiginosa altura de 3.962 metros acima do nível do mar. No ano passado, eles retornaram ao local com uma equipe de filmagem para capturar o momento histórico. A estrutura está dividida em diferentes espaços, observou um membro da equipe, Manfi Yoon. Acreditamos que a estrutura de madeira que encontramos seja a mesma registrada em relatos históricos. A equipe manteve a localização exata da descoberta em segredo, mas afirma que a datação por radiocarbono da madeira confirma que a arca tem cerca de 4.800 anos, coincidindo com a época do dilúvio de Noé, conforme descrito na Bíblia. A idade da Arca de Noé seria muito recente. A alegação de encontrar a Arca de Noé é debatida e controversa há muito tempo. Enquanto algumas pessoas acreditam que os restos do lendário navio existam no Monte Arara, outras permanecem céticas. A recente descoberta de uma enorme estrutura de madeira nas montanhas turcas reacendeu esse debate. No entanto, mesmo entre aqueles que acreditam na interpretação literal da Bíblia, alguns se mostram céticos. O biólogo Todd Wood, diretor do Centro de Pesquisa de Origens da Faculdade de Bryan, argumenta que a datação por radiocarbono precisa ser recalibrada para refletir períodos de tempo mais curtos. Wood acredita que se a estrutura de madeira descoberta pela equipe do Ministério Internacional da Arca de Noé tiver realmente 4.800 anos, como eles afirmam, deveria ter uma datação por radiocarbono tradicional de várias dezenas de milhares de anos. Wood acredita que a Arca de Noé nunca será encontrada. Ele argumenta que o enorme barco provavelmente foi despedaçado e saqueado para materiais de construção. Se você acabou de sair da arca e não há árvores, com o que construiria sua casa? Você tem um enorme barco de madeira, então vamos usá-lo, disse ele.
Outra razão pela qual os estudiosos são compreensivelmente céticos é que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não especifica em qual montanha a arca pousou na Turquia, de acordo com Jack Sasson, professor de estudos judaicos e bíblicos da Universidade Vanderbilt. Toda a noção é estranha porque a Bíblia diz que a arca pousou em algum lugar em Urartu, um antigo reino no leste da Turquia. Só mais tarde o Monte Ararat foi identificado com Urartu, explica ele. David Zamansky, arqueólogo de Stony Brook, acrescenta que não há evidência geológica de um grande dilúvio na Turquia por volta de 4.000 anos atrás. Na verdade, ele diz que até o século X a.C., ninguém associou o Monte Ararat à arca. Isso questiona as descobertas dos exploradores do Ministério Internacional da Arca de Noé, que parecem estar agindo sem qualquer preocupação com os registros arqueológicos, históricos e geológicos, de acordo com Zamansky. Melhores explicações para a estrutura da Arca de Noé. Encontrar uma estrutura de madeira ou barco no Monte Ararat não significa necessariamente descobrir a Arca de Noé, diz David Zamansky, arqueólogo de Stony Brook. Ele diz que a estrutura poderia ser um santuário erguido pelos primeiros cristãos, acrescentando que mesmo nesse caso, não teria 4.000 anos de idade. Jack Sasson, estudioso da Bíblia, acredita que a história da Arca de Noé foi concebida para ser alegórica, não um relato histórico. Sasson pensa que os escritores queriam ilustrar que Deus espera que sejamos justos e bons, e que a maldade será punida.